Subseção 2º. Do controle da despesa total com o pessoal. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda. Inciso 1º as exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar, e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição. Inciso 2º o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 21. É nulo de pleno direito. Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Inciso 1º o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda a. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do caput do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, e, incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. B. Ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo, incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Inciso 2º ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Inciso 3º o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20, incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Inciso 4º a aprovação, a edição ou a sanção, por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. A. Resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ou, incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. B. Resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Parágrafo 1º as restrições de que tratam os incisos 2º, 3º e 4º, incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Inciso 1º devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo, e, incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Inciso 2º aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no artigo 20. Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Parágrafo 2º para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou aumento de despesa obrigatória. Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Inciso 1º concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição.
Inciso 2º, criação de cargo, emprego ou função. Inciso 3º, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4º, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 5º, contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal, do poder ou órgão referido no artigo 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1. No caso do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Vide ADIM 2, 238, 5. Parágrafo 2. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Vide ADIM 2, 238, 5. Parágrafo 3. Ou não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá. Inciso 1º, receber transferências voluntárias. Inciso 2º, obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. Inciso 3º, contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. Parágrafo 4. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no artigo 20. Parágrafo 5º. As restrições previstas no parágrafo 3º deste artigo não se aplicam ao município em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a, incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018, produção de efeitos. Inciso 1º, diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União, e, incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018, produção de efeitos. Inciso 2º, diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais, incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018, produção de efeitos. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada, para este cálculo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente, incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018, produção de efeitos. Seção 3ª. Das despesas com a Seguridade Social. Artigo 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5 do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. Vide ADI 6.357. Parágrafo 1. É dispensada da compensação referida no artigo 17 e o aumento de despesa decorrente de: inciso 1º, concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. Inciso 2º, expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. Inciso 3º, reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. Parágrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. Capítulo 5º. Das transferências voluntárias.
Artigo 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1. Existência de dotação específica. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. Inciso 4. Comprovação, por parte do beneficiário, de a. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. B. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. C. Observância dos limites das dívidas consolidada imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal. D. Previsão orçamentária de contrapartida. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6º. Da destinação de recursos públicos para o setor privado. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafo 1. O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Parágrafo 1º. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2º. Disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Capítulo 7º. Da dívida e do endividamento. Seção 1º. Definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1º. Dívida pública consolidada ou fundada. Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Inciso 2º. Dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e municípios. Inciso 3º. Operação de crédito.
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Inciso 4. Concessão de garantia. Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. 5º. Refinanciamento da dívida mobiliária. Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Parágrafo 2º. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2ª. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao inciso 1º Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6º do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7º, via e 9º do mesmo artigo. Inciso 2º Congresso Nacional. Projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1º do parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 1º. As propostas referidas nos incisos 1º e 2º do caput e suas alterações conterão: inciso 1º demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. Inciso 2º estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. Inciso 3º razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. Inciso 4º metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Parágrafo 2º. As propostas mencionadas nos incisos 1º e 2º do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1º e 2º do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. Parágrafo 4º. Para fins de verificação do atendimento de limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 5º. No prazo previsto no artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1º e 2º do caput. Parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7º. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. Seção 3ª. Da recondução da dívida aos limites. Artigo 31.
se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25%, no primeiro. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido. Inciso 1º estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Inciso 2º obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do artigo 9. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3º. As restrições do parágrafo 1 aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. Parágrafo 5º. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4ª. Das operações de crédito. Subseção 1º. Da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Inciso 1º. A existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Inciso 2º. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3º. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 4º. Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. 5º. Atendimento do disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição. 6º. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5º do parágrafo 1, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte. Inciso 1º. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste. Inciso 2º. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1º for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido acesso público às informações, que incluirão: inciso 1º. Encargos e condições de contratação. Inciso 2º. Saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5º. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos.
Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 dias e, no máximo, 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Incluído pela Lei Complementar nº 159, de 2017. Artigo 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3º. Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º. Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32.